Graça e paz, irmãos. Vamos estar meditando nessa noite. Você já é um abençoado com toda sorte de bênção. Você tem a sua Bíblia. Vamos estar meditando nessa noite um pouquinho na palavra do Senhor, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 10 em diante. Hoje nós vamos estar fazendo essa leitura no Antigo Testamento, que diz assim, Êxodo 3, verso 10. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Verso 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado do Egito o meu povo, servirei a Deus neste monte. Amém, irmão? Senhor Deus e Pai, te exaltamos, glorificamos a ti, Senhor. É um trechinho bem conhecido, até as crianças conhecem esse texto, mas venha falar conosco, Senhor, através da sua palavra, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, onde estiver alguém ouvindo a tua voz, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, escolhi esse texto porque eu meditei nesse texto hoje e me chamou muito a atenção. Sabemos que Moisés foi um legislador do Antigo Pacto e ele recebeu uma missão. Missão essa de tirar o povo do Egito. Hoje nós vivemos num novo pacto, vivemos na era da graça. Moisés foi um sinal de Cristo lá no Antigo Testamento e hoje nós vivemos no pleno conhecimento do novo pacto. Mas o que me chamou a atenção nessa mensagem é que Moisés, ele foi criado no Egito com toda dificuldade quando era novo, foi formado em toda a ciência, levou 40 anos no Egito, aconteceu alguns fracassos lá, você sabe da história, eu não quero falar da história de Moisés, e ele saiu do Egito e foi para o deserto de Midian, e lá conheceu a sua esposa, e virou pastor de ovelha, e ficou 40 anos no deserto lidando com ovelha. E agora Deus aparece para ele e desafia Moisés com uma missão de voltar ao Egito, da onde ele saiu corrido, para tirar o seu povo do Egito. Então agora, Moisés agora com 80 anos, Moisés, ele não questiona o tempo que ele viveu no Egito, mas a preocupação dele seria o que ele ia falar lá no Egito. Então Deus diz que eu serei contigo. E o que eu quero que você preste bem atenção nessa mensagem. Todas as vezes que nós olhamos para trás ou para o retrovisor, nós retrocedemos e esquecemos de tudo aquilo que está à nossa frente. Geralmente o ser humano, ele vive bem até os 30, 40 anos, 50 ele já começa reclamando e perdendo a visão, olhando para trás. Tudo aquilo que ele não conseguiu, tudo aquilo que ele almejava, ele vai desistindo, estimulando de viver, e aí ele vai perdendo o sonho, perdendo as esperanças. Mas, irmão, Moisés, ele começou a sua jornada depois de 80 anos. Eu não sei quantos anos você tem, você que está ouvindo essa mensagem,
Talvez você está chegando a 50 anos, 40, 60, e já desistiu de viver. Mas eu quero falar uma coisa para você. Quando você olha para trás, você esquece daquilo que Deus tem pela frente. Então, qual é o segredo? É você deixar as coisas que para trás ficou e prosseguir para o alvo da nossa vocação. Igual disse o nosso irmão Paulo em Filipenses, capítulo 3. Vamos acompanhar em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, 13 em diante, que nos diz assim: Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avanço para o que estão adiante. Então, olha como Paulo ele tinha em mente, se ele fosse fazer uma retrospectiva da vida dele, ele ia lembrar quando ele era fariseu, quando ele era do judaísmo, mas aquilo para ele foi passado. Ele tinha em mente o seu alvo, deixando as coisas que para trás ficaram. Talvez você não deu certo no emprego, no casamento, ou não tem tido uma vida de sucesso até hoje. Mas eu tenho uma palavra para você. Não importa a sua idade, não importa qual foi o seu desafio para você chegar até hoje aqui, mas esquece das coisas que ficou para trás e prossegue para o alvo da sua vocação. Nunca é tarde para você recomeçar seus sonhos, seus projetos. Quem conhece a minha vida um pouco, eles conhecem que eu nunca desisti, já passei por muitos fracassos, dificuldade, mas nunca fiquei parado olhando para o resultado fracassado de trás, porque quando você olha para trás, para o retrovisor, quando você olha para o passado, você esquece que existe um futuro glorioso à sua frente. E aí o 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos somos perfeitos. Hoje, as pessoas julgam o outro pecador, falho, com dificuldade, mas o que nosso irmão Paulo tinha? Olha que eu não alcancei. Ele disse no verso anterior que ele não tinha alcançado ainda. O que Paulo não tinha alcançado? Por ele mesmo não tinha alcançado, mas por Cristo ele já era perfeito. O 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Pelo que, o 15, pelo que todos quantos somos, não vamos ser, nós somos perfeitos, temos este sentimento. Esse sentimento, esse sentir alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. A Bíblia diz que com uma oferta, Ele a aperfeiçoou para sempre. Todos quanto vão herdar por quê? Porque eles estão perdidos no entendimento. Todos que vão herdar, todos aqueles que se despertar, todos aqueles que crê e entender que Ele já é perfeito em Deus. E o 16, mas naquela medida de perfeição a que já chegamos. O 16, nela prossigamos. Ontem eu estava conversando com um irmão, TJ, e ele estava dizendo que ele era pecador, era descendência de Adão. Eu falei, você pode ser, mas eu não sou não. Eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão.
Se Adão trouxe o pecado, Cristo tirou o pecado, eu não faço parte da geração de Adão. Eu faço parte da criação de Cristo. Eis que tudo se fez novo. Da cruz para frente, tudo se fez novo. Há um novo caminho. Então, nós somos perfeitos em Cristo. Na carne, não, no Espírito. Quando nós falamos de perfeição, você não pode olhar para a carne. Porque a carne nunca vai ser perfeita. E se você tentar aperfeiçoar a sua carne, você vai morrer com dúvida da sua salvação. Nós somos perfeitos no Espírito, no entendimento, e agora prossigamos para o alvo. Ainda que algumas dificuldades venham na nossa carne, mas nós não podemos se abater. Ainda que o homem exterior se corrompe, mas o interior, esse homem espiritual que Deus colocou, esse espírito que veio do céu, que é eterno, ele se renova dia após dia. Nós vamos meditar então 2 Coríntios, para nós sabermos que nós não podemos olhar ninguém hoje pela carne. Se não me falha a memória, é 2 Coríntios 5,16. Se não for, é o primeiro. 5,16, que diz assim: por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais. Por que Paulo tinha em mente quando ele escreveu? Ou 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, ou para a carne, ou na carne, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, todos morreram neles. Mas sim, mas eu não estou morto. Você pensa que não. Para Deus, você está morto. Mas vivo no Espírito. Então, Paulo aqui no verso 16, ele diz: portanto, agora em diante, ou da cruz para frente, do pacto feito com sangue, um sangue derramado, você não pode conhecer mais ninguém segundo a carne. Nós precisamos conhecer segundo o Espírito, olhar para um homem, olhar para uma mulher, não acusar ela dos seus delitos, mas olhar o Espírito que Deus colocou dentro daquele vaso, ainda que o vaso está rachado, ainda que o vaso está com defeito, mas nós não podemos olhar para o vaso, porque a essência está dentro do vaso. E com o tempo, com certeza, ele vai entender isso e vai encontrar força. Você pode ajudar ele a ele descobrir esse talento que ele tem, esse homem espiritual que mora dentro dele, não olhando para a sua dificuldade, mas amando e corrigindo com amor, não acusando ele com suas falhas, com as suas dificuldades. Por isso, o verso 16, 2 Coríntios 5,16. Por isso, daqui por diante, não é quem levantou a mão, não. Paulo tinha em mente o sacrifício de Cristo. Porque o velho pacto tinha ficado. A lei da carne tinha sido abolida por Cristo. E dali para frente, o reino era espiritual. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos mais. Por que nossos irmãos hoje têm muita dificuldade com o Evangelho? Porque ele olha Cristo segundo a carne. Jesus jejuou, eu vou jejuar. Jesus pagou um preço, eu vou pagar. Jesus foi para o deserto, eu também vou. Jesus foi para o monte, eu também vou. Jesus foi apresentado no templo, eu também vou. Então não podemos conhecer Cristo segundo a carne. Porque ele é o outro, é o Espírito perfeito que veio e agora mora em nós. Então você não pode conhecer Cristo segundo a carne. Ele já não é mais carne hoje. O que ele fez na carne, aquelas obras foi para cumprir a tua palavra.
Você não pode conhecer, Jesus fez, então ele morreu, você morre também. Ele levou chicotada, você vai levar também. Ele fez tudo isso para que nós tenhamos vida e vida eterna. E o verso 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo diz, daqui para frente, da cruz para frente, não podemos conhecer ninguém mais pela carne. Porque o velho pacto já tinha passado. Eis que tudo se fez novo. Amém? Nós vamos estar meditando agora, irmão. Moisés, com 80 anos, ele começou o seu ministério. Você conhece a história? Ele não reclamou, ele não disse que estava velho, porque dentro dele havia a excelência de Deus. Qual é a sua idade? Será que você já tem desistido dos seus sonhos, dos seus projetos? Se ante Moisés, na lei, no velho pacto, ele teve essa ousadia de 80 anos começar um grande negócio, quanto mais você e eu hoje na nova aliança, a qual Cristo mora em nós. Você já imaginou isso? Vamos ver então Hebreus capítulo 8, versículo 8 em diante. Nós vamos ver o pacto velho que Deus tinha feito com Moisés. Hebreus 8, verso 8. Diz assim: porque repreendendo o diz, eis que virá um dia, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá um novo pacto. Não segundo o pacto que fiz com seus pais nos dias em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para com eles não atentei. Quem foi que tirou o povo do Egito? Moisés. Então Deus tinha feito um pacto com Moisés. Agora ele está dizendo que ele ia anular esse pacto. Muitos dizem hoje que a lei de Moisés não foi abolida. Mas ele diz que ele ia fazer uma nova aliança com Judá e Israel, que é o representante no mundo espiritual. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, Deus está dizendo que ia acabar com aquele pacto que ele fez lá no Monte Sinai. E não ensinará a cada um os seus concidadãos, nem cada um os seus irmãos, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor dele até o maior. O que Paulo tinha em mente? Paulo trabalhava com dois pactos. Era uma transição entre a lei e a graça. Os discípulos receberam o pacto da velha aliança, o evangelho da circuncisão. Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão. Paulo era conhecedor da antiga aliança, ele sabia que a antiga aliança estava vencendo. E ele diz, não vai precisar de ninguém ensinar mais ninguém. É por isso que Paulo corria aos países todos para ensinando que o reino tinha chegado e ele já tinha feito morada em cada um, não habitando em templo feito por mão de homem. Mas os judeus não conseguiam entender. E o verso 12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Quando que Deus aboliu totalmente o pacto, o antigo pacto? Na cruz ele aboliu espiritualmente, mas materialmente o templo ele durou até no ano 70.
quando ele veio abaixo, no ano 70, a nação de Israel foi toda espalhada, e aí, sim, deu fim toda a lei de Moisés. Acabou o dízimo, acabou tudo, acabou o sacrifício, e até hoje eles estão lá, reclamando, chorando, orando, pensando que Deus vai edificar novamente aquele templo. Mas ele já edificou o templo. Ele fez morada em mim e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, hoje você não precisa estar preocupado para ensinar alguém, porque o Espírito Santo, ele nos ensina. Então o que você está fazendo? Eu estou esclarecendo, nós estamos lendo e passando esse entendimento para você ter entendimento que você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E o verso 13 diz, dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se tornou antiquado? Envelhecido e perto está de acabar. Paulo estava dizendo que o pacto velho estava perto de acabar. Para nós terminarmos, nós vamos estar lendo Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 20. Tendo, 19, vamos ler do 19. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do seu véu, isto é, a sua carne. Então, na cruz, o caminho velho terminou. E até o Gólgota era um caminho velho. Mas quando Cristo morre, ele abre um novo e vivo caminho. Que caminho é esse? É o caminho que nós precisamos andar nele. Caminho novo. Todas as coisas, esse que faça o novo, todas as coisas. Então, voltando aqui, nosso irmão Moisés, com 80 anos, ele não desistiu. Ele não questionou, não olhou para o passado, e ainda que ele estava numa velha aliança, que não era muito favorável. Mas hoje nós estamos na graça, nós estamos num novo e vivo caminho. Por que você tem desistido? Qual é a sua idade? Como eu falei, estou repetindo. Não importa qual é a sua idade. Quando você olha para trás, você esquece de ver o futuro que Deus preparou para você. Você tem uma missão, nós temos uma missão. E quando olhamos para trás, nós não alcançamos o alvo. Esquece do que passou. Seja onde você está, o que você está fazendo, não deu certo nos negócios, não deu certo no ministério, esquece do que passou. Não importa a sua idade. Quando eu estudei, eu fiz um seminário básico, 3 anos, tinha uma mulher com 60 anos estudando junto comigo. Ela se formou junto comigo. Ela não olhou para trás, não olhou para a sua idade. A Bíblia diz que se nós não tornarmos como criança no espírito, nós vamos ter dificuldade de viver esse reino maravilhoso que ele já tem estabelecido. Então, não olhe para trás. Prossegue. Não importa as dificuldades que você tem passado e que vai passar, mas quando você olha para trás, você esquece do sucesso que Deus tem para a sua vida. Fique com essa palavra e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Um abraço e até mais. Outras mensagens. Amém. Tchau. Fique com Deus.